Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais esse vídeo do nosso curso de prática profissional. E aqui nós vamos rever aqui rapidamente o que nós vimos no último vídeo, que é a questão do editor, o Overleaf, né? Um editor para a gente criar textos em LaTeX com facilidades, tá certo? Nós vimos no vídeo passado que eu ia entregar para vocês um formato já dentro da ABNT para a criação de pequenos artigos, que vai ser o foco aí do TCC de vocês, né? A criação dessa documentação. Então, a gente viu quais são as funções e como eu criei esse padrão text aqui, que vai ser entregue para vocês na disciplina. Bom, aqui, pessoal, no main.text, vocês vão ter a parte principal do documento de vocês, que é onde vão estar aí todo o corpo, tá, do documento que vocês vão criar. Tá? Então, vai ser no formato do papel A4, tamanho padrão de caracteres 12, né, tamanho 12, e o formato do documento, a classe dele, é na classe de artigos. Muito bem, aqui nós temos a inclusão exatamente desse padrão.text, que vai entregar todo o documento para vocês no formato da ABNT. Bom, e o que eu preciso me preocupar então? A gente precisa se preocupar na parte da edição, onde a gente vai colocar o nosso texto. Todo o texto que vocês vão editar vai ficar entre esse begin e o end do documento. Tá? Então, qualquer coisa que vocês adicionem aqui, por exemplo, eu vou colocar o meu nome aqui, ó, Francisco Alves de Freitas Neto. Vou escrever qualquer coisa aqui, tá? Se eu compilar, entre esse begin e end, né, ele vai aparecer aqui, então a gente está vendo exatamente, deixa eu tirar essa observação, então a gente está vendo exatamente o meu nome aparecendo aqui, porque ele foi escrito aqui entre esse begin e end. Então esse begin e end aqui marca o início e o fim do nosso documento. Muito bem, agora, mas como que eu adiciono as seções? Bom, vamos lá. Um artigo, tá, gente? Um artigo que a gente vai produzir, ao invés de ser feito em capítulos, como é feito normalmente numa monografia, os artigos são criados em seções. Então, essas seções podem ser, por exemplo, a introdução. Então, para criar uma seção, basta você vir aqui e colocar section. Tá? Então, section e o nome da seção. Tá? Então, vamos botar aqui nome teste. Então, esse vai ser o nome dessa seção que eu estou criando aqui. Se eu compilar, ele vai criar uma seção aqui para a gente. Olha lá, nome teste é a seção número 1, né? E introdução é outra seção que está sendo criada aqui. Então, para criar uma seção dentro de um artigo, basta botar esse section aqui. Ok. Dentro da seção é que a gente vai colocar as subseções. Então, por exemplo, se eu tenho uma seção de apresentação ou introdução ao meu artigo, né? Então, vocês vão ter que criar aqui, eventualmente, subseções dessa seção inicial. Tá? Então, uma subseção, deixa eu só minimizar aqui, né? Uma subseção, ela é feita, perdão, deixa eu minimizar a subseção. Aqui, ó. Então, a subseção, da mesma forma que a seção, ela é feita com essa subsection. Reparem que, automaticamente, eu recompilar aqui, porque eu tirei a seção anterior. Reparem que, automaticamente, ela já vai numerar as seções e as subseções com os itens corretos, tá? Então, 1 e 1.1 aqui com a subseção. Tá? Dentro da subseção, a gente pode colocar o texto referente àquele conteúdo que a gente vai apresentar. Tá? Depois eu vou criar para vocês, já no próximo vídeo, todas as seções mínimas aqui, padrão, né, que a gente costuma colocar dentro de um artigo, tá? Como apresentação, desenvolvimento, né, que seria a metodologia, tá? A conclusão, a referência bibliográfica. Então, todas as seções já vão ser entregues dentro do padrão para vocês. É lógico que vocês, junto com o orientador, vocês vão poder modificá-las. Se vocês quiserem adicionar novas seções ou novas subseções, eu estou apenas mostrando aqui como que a gente cria elas dentro do LaTeX. Vocês fiquem à vontade para fazer essas alterações também. Tá legal? Então, seção, subseções.
Ok. Dentro das subseções, vocês vão começar a escrever o texto de vocês. E aqui é simples, né? Colocando qualquer coisa aqui, por exemplo, vou repetir o meu nome aqui, né? Ela vai aparecer dentro daquela seção como um texto. Tá certo? Olha lá. Tá? Vou recompilar aqui, ela vai aparecer como um texto. Então, dentro da subseção aqui, apresentação de conteúdo, tem o meu nome aqui, porque eu quis escrever ele aqui. Muito bem, mas como é que eu posso... Então, algumas observações, tá, gente? Assim que vocês iniciam a escrita do texto, ele já vai apresentar aqui para vocês, na versão compilada, por padrão, um texto, seguindo aquelas normas que a gente definiu lá no padrão.text, tá? Com um fluxo de texto aqui de forma... justificada, tá legal? Mas vamos supor que eu queira modificar essas orientações dos parágrafos, tá? Eu gostaria, por exemplo, que esses parágrafos fossem alinhados à direita. Então vamos pegar esse, olha aqui, ó, um pequeno texto aqui, tá? Que foi escrito aqui, que eu botei como exemplo, né? Então, geralmente elaborado nos últimos períodos do curso, o trabalho monográfico é uma exigência acadêmica para a conclusão do grau, da graduação. Beleza. Então, esse texto que está aqui, eu gostaria de colocar alinhado à direita, conforme aparece aqui no documento, tá? Deixa eu diminuir essa aba aqui para ficar mais visível. Conforme aparece aqui no documento, tá? Ele é alinhado à direita. Então, como é que eu faço? Então, a gente vai criar aqui uma estrutura de begin e end dentro... Olha lá, ó, dentro da subseção, tá? E eu vou colocar essa estrutura de begin e end com flush aqui right, tá? Então ele vai definir esse fluxo de texto à direita. Então, só com essa marcação aqui, a gente marcou esse parágrafo para ele ficar alinhado à direita. Se eu retirar isso aqui, ó, vamos retirar aqui. E recompilar, esse texto volta a ficar alinhado de forma justificada. Olha lá, já não está mais alinhado à direita, né? Vamos retornar aqui. Recompilar. E a gente vai ver o texto agora retornando alinhamento à direita. Da mesma forma, tá, pessoal? Vocês podem querer aqui alinhar uma parte do texto centralizado, como está aqui, ó. Então, da mesma forma que a gente fez um begin com flush right, eu posso fazer aqui um begin e um end com center. Tá? Então, ele vai marcar entre o begin e o end aqui, né, da linha 17 aqui até a linha 21, todo esse texto aqui, ele está marcado para ser centralizado. Então, quando a gente compila aqui o documento, repare que o fluxo do texto fica alinhado de forma centralizada, né? Muito simples. Beleza. E se eu não colocar nada, por exemplo, igual está aqui, né? Ó, ele simplesmente vai alinhar perdão, aqui, nesse primeiro trecho aqui, ó. Se eu não colocar nada daqui até aqui, é isso mesmo, daqui até aqui, a gente pode ver que esse texto, essa parte do texto aqui, ficou justificada, beleza? Porque não tem nenhum begin e end marcando esse bloco aqui, então ele usa por padrão o texto justificado. Ok, se eu quiser alinhar à esquerda, que é diferente do justificado, né? Reparem aqui, ó, eu peguei o mesmo parágrafo aqui e coloquei ele alinhado à esquerda, né? Então, da mesma forma que a gente fez um alinhamento à direita aqui com o begin e o end no flush right, eu fiz agora aqui com o flush left, né? Então, ele vai alinhar à esquerda sem alinhar de forma justificada aqui na direita, tá? Tá legal, mas você já deve ter reparado que algumas coisas aqui estão diferentes, né? Eu tenho aqui alguma parte do texto aqui sublinhada, outras em negrito, outras aqui em itálico, tá? Como é que eu faço isso no texto? Então vamos voltar aqui, ó. Pessoal, então se eu quiser colocar sublinhado, underline, né? Então basta eu botar aqui essa marcação, né? Que é feita com esse Ctrl barra aqui,
underline, e o trecho que estiver entre essas chaves aqui vai ficar sublinhado. Então, elaboração dos TCCs aqui, após a compilação, ficou sublinhado. Se eu quiser colocar em negrito, então tá aqui, ó, text bold, né? Esse text BF aqui, ó, vai colocar o que estiver entre as chaves como negrito. E o text it de itálico, né? O que marcar aqui entre as chaves vai estar em itálico. Simples, né? Então, quero colocar esse trecho em itálico, basta eu marcar com esse text it aqui, ou negrito com esse text BF. Muito bem. Ô Kiko, mas eu quero também destacar um determinado texto, igual eu fiz aqui, né? Em que eu fiz um afastamento do parágrafo em relação ao outro. Então, vocês podem utilizar aí o vertical space, né? O V-space. E aí vocês definam aí, vamos alterar aqui para vocês verem, vou definir o parágrafo aqui superior com uma distância menor, vamos botar 0,2, 0,3 centímetros aqui. Se eu recompilar, vocês vão ver esse parágrafo diminuindo, esse afastamento diminuindo um pouco, olha lá. Tá? Então, a gente alterou aqui um pouco esse afastamento. Vamos botar 0,2 aqui. Recompilar. Então, olha lá, ele vai aproximando cada vez mais, né, essa distância aqui. Tá? A mesma coisa eu posso fazer aqui embaixo também. Olha lá, já aproximou mais aqui. Então, vocês ficam à vontade aí para manipular esses afastamentos também da forma vertical, 0,1 centímetro. Olha lá. Então, a gente vai mexendo aí nesses afastamentos. Um detalhe, tá, gente? Se eu quiser se eu quiser criar um parágrafo, a gente tem que estar atento. Deixa eu copiar uma parte do texto aqui, só para a gente usar como exemplo. Ó, vou copiar novamente essa parte do texto aqui, após esse alinhamento à esquerda. Então, vai aparecer mais uma vez repetido esse parágrafo aqui. Tudo bem. Vamos supor o seguinte, que eu queira quebrar aqui, depois dessa vírgula, eu quero, vamos supor, não vai fazer sentido aqui, né, por causa da ideia, mas eu vou quebrar essa aqui só para a gente ter uma ideia. Eu vou botar um ponto aqui, eu quero fazer um parágrafo. A gente vai reparar que se eu colocar um ponto aqui e fizer a quebra de parágrafo aqui, recompilar, esse parágrafo não vai ser feito. Olha lá. Ele não quebrou esse parágrafo, que não formou um parágrafo. Para a gente criar um parágrafo, é necessário que a gente dê mais um afastamento, mais um enter aqui, tá? Aí ele vai entender que realmente você está querendo fazer um parágrafo. Olha lá. Então, ele quebrou aqui a linha e fez o recuo do parágrafo. Então, é só lembrar que quando você quiser fazer um parágrafo, são 2 enters, né? Não basta apenas uma linha, né? Apenas quebrar uma linha. Nós temos que colocar uma linha no meio aqui do código em LaTeX para ele entender que houve a formação de um parágrafo. Tá legal, pessoal? Então, essa é a mensagem de hoje. Aí vamos acompanhar os próximos vídeos que eu vou ensinar várias coisas interessantes para vocês, como a inserção de figuras, tabelas e etc. Por enquanto, a gente já viu como é fácil a gente manipular o texto, tá? Colocando aí itálico, negrito, sublinhado, alinhamento à direita, alinhamento à esquerda, todo necessário aí para a gente controlar, como criar seções, subseções do nosso artigo, né? Então, todo necessário para o fluxo de texto a gente já sabe e é simples assim. Tá bom? Bons estudos e até o próximo vídeo.